Olá, pessoal, e este é o podcast e videocast da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara Campinas na Casa do Povo. Mais uma semana com um bate-papo aqui e hoje tem um gostinho especial. É a nossa primeira participação do professor Alberto aqui com a gente, ele que está em seu quarto mandato. Hoje, na gravação desse programa, é o último dia dele como vereador neste ano de 2023, porque ele passa a ser o secretário de Gestão e Controle aqui na Prefeitura de Campinas. Então, a gente aproveitou, já estava marcado, fizemos questão de não desmarcar, justamente para contar um pouquinho dessa pessoa. Quem é professor Alberto, independente de ser vereador, de ser secretário. A gente lembra que o nosso podcast ele traz justamente aqui, falar um pouquinho da essência, da história dessas pessoas que vieram do povo para participar aqui dessa questão política na Casa do Povo. Professor Alberto, seja bem-vindo e logo na abertura a gente faz aqui a nossa auto e audiodescrição. E eu vou fazer a mim, então. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos encaracolados, cacheados, na verdade, com mechas loiras, tenho 1,55 m. Hoje eu estou aqui no nosso cenário com uma blusa lilás. Ao meu fundo nós temos o cenário na Casa do Povo, que é um cenário todo em preto, e à minha esquerda uma TV com o logotipo do nosso programa, escrito na Casa do Povo em azul e branco. Professor Alberto, seja bem-vindo. Por favor, já faça também a sua auto e audiodescrição. Bem, eu sou o professor Alberto, eu tenho 56 anos, meus cabelos são grisalhos, né? Eu tenho 1,74 m de altura, 88 quilos e hoje eu estou com um blazer preto, uma camisa branca, uma mesa bonita aqui com uma toalha preta, estou com uma caneca linda escrita na Casa do Povo, cheia de água. Tá certo. E é uma alegria estar com você aqui, Mirna. Para nós também, obrigado, porque para você que acompanha, gente, hoje está sendo um dia muito corrido para o professor Alberto, que ele está fazendo aí o último trabalho, digamos que preparando tudo para assumir aí essa questão do governo, mas hoje o senhor não veio aqui para falar de política, a gente vai deixar para um outro momento. Hoje o senhor veio aqui para falar um pouquinho de quem é Alberto, né? Okay. Pelo que a gente recebeu aqui, o senhor é de Jundiaí, começou a trabalhar aos 12 anos em um escritório de contabilidade, aqui pertinho de Campinas, né? Serviu o Exército. Conta um pouquinho dessa questão da infância e juventude. Muito bem, é isso mesmo. Eu sou de Jundiaí. Eu nasci em casa, Mirna. Não teve nem tempo de ir para o hospital, né? Num bairro que era um bairro muito periférico de Jundiaí, chamado Vila Hortolândia. Hoje a gente brinca que a Vila Hortolândia é a capital de Jundiaí, né? Porque o Paço Municipal mudou próximo desse bairro, mas na época que eu nasci, 1966, era uma região muito sofrida, de alta criminalidade, sem asfalto, sem nada. Eu lembro quando vieram as máquinas para asfaltar a rua da minha casa. E como mudou de lá, né? Na minha época, a gente podia trabalhar muito precocemente. E com 12 anos eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Escritório Irmãos Pícolos era o nome do escritório. E eu fiquei até os 18 anos. Aos 18 anos, quando eu fui para o Exército, na verdade, eu não queria servir. Eu sempre gostei de estudar, né? Eu estava fazendo, naquela época, estava terminando o ensino médio e eu não tinha interesse de ir para o Exército. Mas na minha casa, na nossa família de 7 pessoas, né? 7 irmãos. Meu pai, minha mãe, meu pai, funcionário público da Prefeitura de Jundiaí a vida toda. Minha mãe do lar, né? Ajudou muito meu pai como doméstico, mas era do lar. Eu sou o 4º irmão. Nós somos 3 mulheres e 4 homens, né? E então dos todo homens, mundo. O senhor é o mais eu sou velho? Eu sou quarto. E de todos, né? De 7 eu sou o 4. Eu sou dos homens especificamente sou o 3º, né? Tá. E então todo mundo precisava trabalhar naquela época, porque era família pobre, né? Excluída socialmente. Sempre estudei em escola pública. E então eu fui trabalhar precocemente, mas naquela época era na boa, né? Não tinha nenhum problema. E eu fui trabalhar no escritório, trabalhei até os 18 anos. Como eu estava falando, eu não queria servir o Exército,
mas em casa parece que é uma máquina para servir o exército, né? Porque o meu irmão primogênito serviu o exército, o meu outro irmão serviu o exército e eu também servi o exército, né? Quer dizer, todo mundo serviu o exército em casa. E minha mãe falava que era muito bom a gente servir o exército, né? Que Era um virava orgulho homem. para a família, né? Falava, Você virava nossa. homem, né? Para mim foi muito bom, porque no exército eu estudei e logo eu saí como cabo apontador. Né? Então, você vê, eu fiquei acho que 9 meses ali no 12º GAC, o Grupo de Artilharia de Campanha. Em Jundiaí mesmo. Em Jundiaí mesmo. Fui convidado para ficar no exército, o meu capitão lá, ele dizia que eu tinha muito foco, né? Era uma pessoa muito disciplinada. Sempre fui, mas não é nem herança de nada. Eu sempre fui muito disciplinado por natureza, né? E então ele queria que eu ficasse no exército, eu não quis, aí eu fui trabalhar na Procuradoria Jurídica do município. Foi o meu primeiro contato com o serviço público, que meu pai era servidor público, né? Meu pai se aposentou como servidor público. Mas aí foi por concurso? Não, CLTista. Incrivelmente, houve era para ser escriturário. Naquela época eu tinha, veja, que eu sou mesmo da época do século passado, né? Eu tinha feito Hamilton, né? Aquela escola de datilografia. Escola de datilografia. E eu sabia datilografar muito bem. E então eu fui para o teste, 3 pessoas passaram e eu fui escolhido. E passei a trabalhar na Procuradoria Jurídica do município de Jundiaí. Sim. Então, eu tive uma infância muito abençoada, meus pais muito presentes, minha mãe muito presente. Eu tenho memórias lindas da infância, nas escolas estaduais que eu estudei, professores excelentes. Tanto é que eu terminei, eu não fiz cursinho, não fiz nada, fui direto para a faculdade de Direito. Naquela época, primeira faculdade. Foi a minha primeira faculdade. E naquela época, a faculdade de Direito era tipo medicina, né? Era uma coisa assim, só tinha uma classe lá na faculdade Padre Anchieta. O pessoal falava assim, nossa, você vai se formar doutor, né? Era uma coisa chique, né? E então, eu passei direto. Então, e naquela época, o nome da gente saía até no jornal. Olha que coisa, né? Era uma coisa assim. E então, eu tive bons professores, boa infância, uma boa família, graças a Deus, meus irmãos, meus pais. E da minha casa, olha que interessante, nós temos hoje, ainda hoje, né, o meu irmão primogênito era professor, a minha irmã, hoje ela ainda é professora, esse terceiro irmão meu não, mas depois professor, a minha irmã professora, diretora, ainda hoje é diretora de escola, a outra minha irmã professora, 5 professores. Olha. Mas que coisa. Como foi essa questão na juventude? Passei primeiro na faculdade de Direito, mas no meio do caminho falou, eu quero ser professor. Como foi isso? Então, porque quando eu saí do Exército, eu fui para a Procuradoria Jurídica. E lá são os advogados que trabalham. Então, fui influenciado direto, né? Todo mundo falava, não, você tem que fazer para você ser um procurador, um promotor. Bom, tá bom, procurador. Aí eu fui e comecei a fazer Direito. Fiz o primeiro ano. E aí eu percebi uma coisa, que no direito você tem teoria geral do Estado, ninguém gostava, todo mundo odiava, e eu amava a teoria geral do Estado. Eu gostava da história, da formação, da construção do direito romano, e aí um dia, conversando com o professor de direito comercial, ele falou, olha, o seu Alberto, é o seguinte, eu percebo que você tem uma facilidade enorme na área de história, mas talvez seria interessante você se aprofundar um pouco nessa área. Aí eu fui e entrei aqui, eu tranquei minha matrícula no Direito, olha só, e prestei vestibular aqui na PUC de Campinas. Sim. Aí foi o meu primeiro contato em Campinas. Eu fiz o primeiro ano de História aqui no Pátio dos Leões. Que era junto com o pessoal do Direito também. Exatamente. Né? Mas aí eu não pude pagar mais a faculdade, eu ganhava pouco, né? Era CLTista, ganhava muito pouco. Mas aí trabalhava em Jundiaí e vinha estudar aqui, vinha todo dia, né? Segunda a sexta. Aí eu falei, a solução é entrar numa escola pública, né? Porque eu não conseguiria pagar. Isso foi bom para mim, porque aí eu estudei bastante e entrei no curso de História na Universidade de São Paulo. Aí eu ia para São Paulo, ao invés de vir para Campinas, eu ia para a USP em São Paulo. Sim. E nesse meio, o professor Alberto, inclusive, quem conhece um pouco da história dele, sabe que ele tem, né, toda uma história na Assembleia de Deus. A sua família já era da igreja ou depois que o senhor se tornou da igreja? Não, eu desde pequeno, desde quando eu tenho memória, já era da igreja. Eu fui criado na escola bíblica dominical, naquelas reuniões de oração, minha mãe sempre participava, meu pai sempre participou. Meu pai sempre foi muito religioso, né? Mesmo ele sempre foi muito dedicado.
Então, fui abençoado no sentido de que eu nunca vi meus pais brigarem, por exemplo. Nunca vi, não, né? Que é uma coisa até normal, as pessoas têm opiniões divergentes. Eu nunca vi isso em casa. Só para ter uma base, a harmonia que havia, assim, uma comunhão muito grande. Meu pai é muito generoso, muito paciencioso e sempre incentivando os filhos. São vivos. Meu pai tem 86 anos, minha mãe tem 80 anos. Olha que benção. Moram em Jundiaí, vivinhos. Lá na Vila Hortolândia ainda? Lá na Vila Hortolândia ainda. É a raiz, né? A raiz, né? Raiz. Só que a Vila Hortolândia hoje, como eu te disse, é a capital de Jundiaí, né? Verdade, já mudou todo o cenário. Totalmente. Né? É chique demais. Hoje é linda. E aí fez, então, História em São Paulo e decidiu dar aula. Então, aí eu fiz o concurso público. Eu já dava aula na escola particular, né? Tá. Dei muito tempo aula em um colégio famoso lá na Vila Rio Branco, que é um grande bairro da cidade de Jundiaí, chamado Colégio Memorial. Eu dei aula de história há muito tempo lá. Depois eu prestei o concurso público para professores na rede do Estado, estadual, e passei a lecionar no Estado, mas lá em Jundiaí mesmo. Sim. Aí foi nesse interim, eu conheci a minha esposa, que é aqui de Campinas. Como eu sempre fui da igreja, da Assembleia de Deus, Ministério Belém, e na parte teológica, né, eu já tinha feito curso teológico nesse período. Né? Pela igreja? Pela igreja. A igreja tinha escola teológica, eu já tinha feito. Aí eu vim numa formatura de escola teológica aqui na Assembleia de Deus, ali, na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, atrás do SESI Senai. Tá. Então, ali naquele templo, teve uma formatura. Ali eu conheci a minha esposa. Perto ali do 25 anos atrás, exatamente. Há 25 anos atrás, porque não, até mais, né? Acho que 30 anos, porque eu completei bodas de prata, né? 25 Sim. anos de casado. E eu conheci a Renata, ela é campineira aqui e tudo. E ela é professora também, professora ali de língua portuguesa e de inglês do Bento Quirino, do Colégio Politécnico. E nós ficamos assim, nós casamos. Como eu era vereador em Jundiaí, que eu tenho um mandato em Jundiaí, né? Além dos 4 aqui. Nesse período ainda teve uma história política. Eu fui eleito vereador na cidade de Jundiaí. Muito jovem, né? Porque eu era solteiro em 1997. E o meu mandato terminou no ano 2000. E foi nesse período, de 1997, que eu casei. Casei aqui em Campinas, nessa igreja aqui mesmo. Só que a minha vida ficou dividida entre Campinas e Jundiaí, porque a minha esposa, ela vinha trabalhar para cá, e depois já passava na casa da mãe, já ia para o shopping, só ia para dormir, ficou quase que casa dormitória, né? Sim. Mas tudo bem, a gente levou isso por quase 10 anos, quando a minha esposa ficou gestante. E a gestação da minha esposa foi bem delicada. Ela não tinha problemas com a gestação em si. É o organismo dela que ficava muito fragilizado. Sim. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, ou ela muda de emprego para cá ou eu vou para lá, né? Como era um período que eu já não estava mais como vereador, né? Eu estava só dando palestras, aulas, esporadicamente. Eu dei muita aula, telecurso como monitor daquele projeto do SESI Senai. Ah, sim. Eu dei muito aulas em várias, porque o Estado tinha feito uma parceria com o SESI Senai. E aí eu resolvi mudar. Em 2003, a minha esposa sugestionou que eu fizesse a remoção pelo Estado. Eu era professor do Estado e tem remoção a cada 6 meses. Podia trabalhar em qualquer município. Tá. Ela falou, por que você não veio para Campinas? Eu falei, eu vou mesmo. Ela achou que eu não saía, porque imagina, nascido em Jundiaí toda a vida, vereador em Jundiaí, tinha todos os meus laços políticos, de igreja, tudo. Eu falei, não, eu vou sim. Aí eu fiz a inscrição para 3 escolas. Castro Alves, aquela, me fugiu agora o nome, mas eu vou lembrar, o Dom Barreto. Dom Barreto, estadual, que fica aqui perto da Polícia Militar. Isso, ali próximo daqui da Ban, General Sim. Carneiro. E também eu fiz inscrição essa rua famosa que a gente urbanizou no centro de Campinas. Esqueci o nome. Glicério? Glicério. Que fica, na verdade, na Moraes Salles. Que fica na Moraes Salles, Certo. Porque eu não sabia, eu não conhecia a cidade. Eu pensei que eram essas escolas. Aí quando a minha esposa olhou e falou, você tá de brincadeira, né? Falou, você não quer ir para Campinas coisa nenhuma, né? Falei, que é isso? Como você acha que você vai conseguir remoção nessas escolas? Justo nas que são mais, né? Puxa vida, as mais concorridas, né? Sim. Eu falei, bom, mas eu não sabia de nada, né? Você acha que eu ia imaginar? E ela achou que eu tinha feito de propósito. Falou, tá vendo que você não quer mudar para Campinas? Ela interpretou
que eu não queria ir, por isso que eu falei, vou pegar as escolas mais difíceis. Mas não era, que eu não conhecia as escolas em Campinas. E chamaram. Aí o dia ela que viu, ela ligou para mim e falou, nossa, eu não sei o que aconteceu. Falou, você foi chamado na Dom Barreto. E eu fui. Cheguei na Dom Barreto, a diretora era a dona Gilberta Abdala, uma pessoa boníssima, ela é falecida, né, de saudosa memória. E a dona Gilberta falou assim para mim, você que é o iluminado? Eu falei, como assim? Eu falei, a senhora está falando comigo? O professor Alberto falou, não sei, do que a senhora está falando? Falou, não, aqui o professor de história pediu remoção a primeira vez, todo mundo veio, se inscreveu, chegou no dia, ele não foi. Chegou a outra vez, todo mundo se inscreveu de novo, no outro ano, ele pediu remoção, por isso surgiu a vaga, chegou na hora H, ele não foi. Aí todo mundo ficou numa situação difícil. Né? Chegou no terceiro ano, ele falou que ia pedir remoção, ninguém acreditou, ninguém se inscreveu, só eu. Por isso que eu consegui. Foi essa. Aí por isso que ela falou: nossa, você deve ser o iluminado. Né? Porque exatamente naquele ano ele aceitou, ele mudou. Aí eu entrei e passei a vaga era minha mesmo. É verdade. Aí eu passei da aula no Dom Barreto, eu dei aula no Barreto até 2008, quando eu fui eleito vereador. Aí não deu mais porque ficou incompatível os horários. Então o senhor tem uma filha? Eu tenho 2 filhas. Nesse meio tempo... Nesse meio tempo nasceu a outra. Eu tenho uma filha hoje com 19 anos, ela está no 2º ano de medicina, e eu tenho uma menininha de 10 anos. Tá. Vamos ver se a gente tem uma fotinha do senhor com a sua esposa. Inclusive, gente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o professor Alberto... meus pais. Os pais. Minha esposa. Esse é o casamento? Não, isso é a boda de 50 anos dos meus pais. A boda de... Aí, quando a gente foi para os Estados Unidos, em Hollywood. Olha. Aí estão as menininhas. Só que elas estavam pequenininhas. Bem pequenininhas. Né? A Yasmin é um nome árabe, né? Que eu gosto da cultura do Oriente Médio. E Laila é um nome hebraico. Sim. Então eu trabalhei esses dois. Aí são as meninas crescendo, né? Isso. Muito legal. E falando em árabe, parece que o senhor tem também uma experiência fora do país. Conta como foi pra gente. Então eu estava fazendo história na Universidade de São Paulo e eu vi uma propaganda, o legal da vida acadêmica, que você sabe, né? Parece aquele monte de oportunidades, né? E lá tinha uma empresa que estava levando pessoas para morarem no kibbutz em Israel. O Moshavim e Kibbutzim são locais coletivos, uma experiência socialista dentro de um país capitalista. É uma coisa extraordinária. Só em Israel mesmo para ter isso, né? E eu me inscrevi. Também, mesma coisa, escrevi para inglês ver, né? Imagina que eu vou morar fora do país, né? Eu tinha 24 anos nessa época. Mas eu fui escolhido. Eu estudava na escola teológica, tinha estudado hebraico, mas aquele hebraico meio bíblico, né? Que seria igual um português arcaico, né? Não é o moderno. Então eu não sabia muito de hebraico moderno, não. Eu tinha noção do hebraico da Bíblia. Noção também, né? Não tinha domínio, nada disso. E eu fui com a cara e com a coragem, né? Meus pais me ajudaram. Eu era solteiro nessa época ainda. E eu fui para ficar 1 ano, era a nossa experiência. Não foi só eu, foram outros alunos escolhidos também. E eu fiquei num kibbutz chamado Afkin. Era o 2º kibbutz mais rico de Israel. Eram de judeus Ashkenazim, oriundos da Alemanha, e um kibbutz enorme, alta tecnologia. Naquela época eu não sabia no Brasil o que eram aquelas portas que abrem automaticamente, não tinha no Brasil ainda. Lá já tinha tudo, micro-ondas, tinha tudo que não tinha ainda, não era comum no Brasil, né? Celular, porque lá é um polo, né, de tecnologia. E chegou no 4º mês que eu estava em Israel, ocorreu a Guerra do Golfo. Aí o desespero geral da família, né? Minha mãe, não, você tem que voltar, Deus me livre, você vai ficar... mas mesmo assim eu fiquei, teimosia, né? Várias vezes eu precisei esconder com subterrâneos, com mas ataques. Lá no kibbutz também vocês viveram toda aquela tensão? Extremamente tenso, porque o Saddam Hussein era doido, né? Ele queria jogar mísseis para desviar a guerra da invasão que ele tinha feito no Kuwait. Ele invadiu o Kuwait e queria jogar a culpa em Israel. Olha aqui, que loucura, né? Provocar ira, né? Porque havia um descontentamento. Porque qual é o problema do Estado de Israel? É que é um país atípico, né? Você tem um mar de islamismo, de árabes e um paísinho judeu, quer dizer, uma coisa meio então eles doida, têm um incômodo, né? A gente sabe. Enfim, tem os conflitos ali, mas o brasileiro é muito querido, tanto dos árabes como dos judeus. A gente não encontra tanto os palestinos como os jordanianos, os egípcios. Tratam a gente muito bem, eles são
Não, são pessoas assim que têm um carinho enorme pela gente. Sim. Então, eu particularmente tenho amizade com todo mundo, não tenho nenhum conflito com essa questão. E quando chegou então no 4º mês, o governo de Israel solicitou que os estudantes voltassem para os seus países, porque ele não queria mais ter essa responsabilidade de cuidar, né, de estrangeiros lá, e vai que ocorre qualquer coisa, que é um país que tem muito atentado, né? Naquela época ainda não tinha sido construído o muro que foi feito posteriormente, que evitou os ataques terroristas, Sim. que eram muito ataque, não havia muro, aí foi feito o muro. Então eu voltei com uma promessa, que minha mãe falou assim, olha, volta filho, porque você vai poder voltar a fazer direito, porque já consultamos a faculdade, você pode destrancar. Podia nada, na hora que eu voltei, já perdido. Tinha começado do zero. Tinha começado, não, até que não comecei do zero, mas eu não pude voltar naquele ano, né, precisei esperar. Mas aí retomei a faculdade, quer dizer, eu sempre estava estudando, né, saí de uma e já caía na outra. Aí terminei o direito, mas eu não tinha intenção de advogar. O direito eu fiz por causa da política. Eu achei legal, por causa das leis, tudo. Falei, eu achei uma coisa bonita. Então eu era bacharel em direito. E depois eu fiz pedagogia. Então eu tinha teologia, história, pedagogia e direito, né? O bacharel. Sim. Aí, né, depois já vereador, uma pessoa na eleição gravou no WhatsApp o apoio a mim, dizendo que eu era candidato, que tinha que votar em mim e tal. E denunciaram, dizendo que isso aí era coação, alguma coisa assim. Aqueles pardaizinhos, né, eleitorais. E a promotora que me denunciou foi, assim, a impressão que eu tive é que ela foi muito deselegante comigo. Porque eu cheguei lá, ela falou assim, o senhor é advogado? Eu falei, não, eu sou bacharel. Ela falou, bacharel e nada é a mesma coisa. Nossa, eu fiquei pensando, falei, como assim? E deixou eu falando sozinho. Eu falei, bom, se esse é o problema, então eu fui e fiz o curso da OAB. Aliás, fiz a prova da OAB e hoje eu sou advogado também. Foi até bom ela ter feito isso. Né? Te impulsionou. Me impulsionou, foi um desafio. E a gente está falando um pouquinho aí, e nessa caminhada, né, Jundiaí, Campinas, com certeza o senhor fez vários amigos, não fez? Muitos amigos. Tá. E a gente tem aqui hoje dois amigos que mandaram um recadinho para o senhor. Vamos ver quem é e qual é o recado? Eu me lembro, né, por algumas vezes nós fomos pescar, né, o professor Alberto, eu e mais alguns amigos, e foi muito bacana, porque assim, eu não tenho muita familiaridade com pescaria e tudo, e me surpreendi, porque além da desenvoltura dele e tudo isso, me deixou bastante à vontade. E isso fez com que, na verdade, só aumentasse a nossa admiração por ele. E foi alguns episódios bem bacana, bem interessantes. Então, portanto, professor Alberto, muito bom também na pescaria. Olha aí, então. Tem até umas fotos que ele mandou também pra gente. Vamos ver as fotos. Né? Olha aí. Olha aí, a gente pescando. Faz um tempo. Então, tem história de pescador também. Mas eu sou aquele pescador bem simples, né? Bem básico, né? Lá no laguinho. Não é de rio. Não, eu nem sei. Isso é coisinha desde criança, meu tio levava a gente pescar nas lagoas lá da Prel, lá na Vila Hortolândia, né? Então não é. Hoje nem existe mais as lagoas. Hoje é onde está o NIP. Ali na entrada ali da Vila Hortolândia, ali é a Vila Hortolândia, aquele bairro ali. Legal. Olha o peixinho aí, é lambarizinho. Lambarizinho, é tudo né? coisa pequenininha. Bom. E a gente também... Eu gosto, porque é bom você sair daquele cotidiano pesado. Daquela espairecida. Eu já acho difícil pescar, porque eu gosto de conversar, eu não sei ficar quieta. Mas eu também, eu fico conversando o tempo todo. Diz que espanta os peixes, né? Por isso que eu não pesco nada, né? E nessa caminhada sua como professor, a gente tem também um amigo de longa data que fez questão de mandar um recado. Vamos lá. Uma curiosidade que eu queria falar a respeito do professor Alberto nós servimos o exército no mesmo quartel, mas nunca se encontramos naquele quartel. Depois eu vim encontrar o pastor aqui em Campinas, que ele casou com uma campineira e eu também. E um outro detalhe é que nós sempre gostamos de café. Então, toda vez que o pastor Alberto vai a algum lugar ou que ele faz alguma viagem, ele sempre se lembra de trazer um pote de café diferente para mim e para minha família. E nós sempre
lembramos de trazer um café diferente para ele. E aí nós comentamos sobre os aromas, sobre a alegria que é sentar à volta de uma mesa e desfrutar um bom café. E sempre ouvir as boas histórias que ele tem a respeito da história que ele tanto aprendeu e tanto ele fala para a gente. Portanto, sentar com o pastor Alberto é viver a educação sempre, em todos os momentos. Esse é o Olha. professor Trinquinato, é um grande professor do Senai. Daqui de Campinas ou Aqui de lá? de Valinhos. De Valinhos. Valinhos. Ele morou em um bairro de italianos, é a Colônia. Sim. Chama Colônia o bairro. Caxambu e Colônia são dois bairros de Jundiaí com grande influência italiana, é Trinquinato, né? Sim. E olha que coisa, nós servíamos no mesmo período, no mesmo exército, no 12º GAC, só que só conhecemos aqui em Campinas, porque eu casei com uma campineira e ele também, Sim. que é a professora Tânia. E essa história do café? O café, Mina, eu amo o café. O café só me traz boas memórias. O cheiro do café produz em mim felicidade, Já alegria. tem aquela questão de ser especialista, ó, esse café ó, não é muito bom. É nada, eu não sei nada disso. Para Não. mim, todo café é uma bênção. Eu gosto do cheiro do café. Ah, isso Sabe é por bom. quê? Eu lembro, quando eu era pequeno, a minha mãe, ela sempre coava o café naquele coador de pó, sabe? Então ficava cedinho, aquele cheiro gostoso. E ela muito carinhosa, sempre preparava o café para todos nós. Então eu tenho uma memória, eu fazia pão feito em casa. Quando na parte da tarde, sempre tinha o café da tarde, ela fazia aquele bolinho de chuva, ou então fazia bolo de fubá. Então eu tenho uma memória muito bonita do café. O café, para mim, me alegra. Eu vejo o café sinônimo de alegria. Sim, quando falando em alegria, a gente, né, nunca teve essa oportunidade de conversar, vereador, mas na pandemia da Covid-19, inclusive a gente da TV Câmara, a gente conversava muito e vê o senhor como fruto de um milagre, né? Verdade. Porque quem acompanhou da Câmara Municipal, a TV Câmara também, a gente sempre noticiava o seu estado de saúde, como que foi passar por tudo aquilo, e hoje tá tudo bem? Conta pra gente, vereador. Nossa, Mina, é um testemunho, né? Vocês vivenciaram, imagina como foi a situação da minha esposa, das minhas filhinhas, da família, né? Porque a Renata, minha esposa, tinha perdido o pai pela Covid. Sim. Então, imagina que trauma, Antes mesmo né? do senhor adquirir Antes a doença. de mim, Tá. Na verdade, eu nunca tive problema de saúde, eu nunca tinha sido internado, eu nem sabia como é que funcionava o hospital dentro. Eu ia para fazer visitas, Tá. mas não sabia, nunca tinha ficado internado, nunca tinha feito uma cirurgia, nada. E a Covid veio, eu achei que não era nada demais, nem me preocupei com a Covid no primeiro momento, mas eu tive muita dor na cabeça. Eu não tinha falta de ar, nada disso, tinha dor na cabeça. E a primeira vez que eu fui no médico, no meu convênio e tudo, o médico falou, o senhor está com Covid e tal, mas toma o remédio, aqueles remédios que todo mundo toma e tudo bem. Muito bem, eu voltei para casa, mas eu continuei com aquela dor na cabeça, uma dor até muito difícil de suportar. Então, a minha esposa, um dia, mediu a minha saturação, deu 74. Aí ela ligou pro vereador Pedro Tourinho, que era médico, junto Sim. com nós aqui, o doutor Pedro Tourinho, e falou para Renata, leve ele imediatamente para o hospital, ele vai ficar internado. Foi isso que ele falou. Nossa, eu falei, nossa, será, né? Acho que o Tourinho tá exagerando, porque eu tava normal. Não tava com falta de ar de nada. Nada, só dor na cabeça. Sentia dor na cabeça, não tinha falta de ar, não tinha nada. Aí cheguei lá no hospital, foi exatamente o que o doutor Pedro falou, é aquilo mesmo. Ele falou, não, o senhor vai ficar internado, mas não tinha leito, né? Era aquela, sabe, mês de Naquele julho. período bem... Aquele pico, né? Julho Sim. de 2021, tava todos cheios os hospitais, não tinha leito. E eu falei, não, você não vai, não quero que peça para ninguém, vamos sofrer, porque todo mundo tá sofrendo aqui. Eu tava bem, aí vieram, me trouxeram o oxigênio, mas para quê? Eu não estava precisando. Mas é porque minha saturação estava baixa, né? Por isso que eles queriam pôr oxigênio em mim. Colocaram, mas eu andava no hospital com o oxigênio na mão, só tinha uma base. Mas finalmente fui pro quarto, eu me alimentava normal, eu não tinha nada de normal. Conversei várias vezes no celular para minha esposa, até que vieram tomar o celular, mas eu conversei. Então, nada de conversar com as enfermeiras, tudo bem. Mas no dia 4, me pronaram. Eu vi que eles começaram a me pronar. O que é estranho, pronar? né? Vira você de costas naquele... Tá. Várias vezes, né? Porque a minha saturação cada vez caía mais. Aí, dependendo da posição que você ficasse, melhorava. Entendi. Só que eles me pronavam, melhorava, voltava ao normal, vinha o problema. Eu sei que do nada, no dia 4 de julho, mas do nada, assim,
A médica entrou e falou para mim, olha, seu Alberto, eu consciente, que nem eu estou falando com você aqui, não pensa que eu estava delirando nada, que nem eu estou falando com você. Ela disse, olha, o senhor vai ter que dormir para a gente cuidar do seu pulmão, porque perdemos o controle. Está mais 70% comprometido, mas eu nem tinha falta de ar, olha que coisa. Falou, mas você vai ter que fazer. Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. A senhora falou, fazer eu dormir? A senhora está dizendo o quê? Vai me entubar? Falou, isso, exatamente isso. Nossa, eu falei, que isso, doutor? Eu falei, a senhora está de brincadeira. Eu falei, eu não estou me sentindo, né? que é. Falei, outra, olha, meu sogro tinha sido entubado, morrido. 2 Sim. pastores da nossa igreja onde eu congrego tinham sido entubados. Eu falei, meu Deus do céu, tem certeza? Falou, não tem mais o que fazer com o senhor. Falou, seu Alberto, ainda foi até carinhosa. Falou, seu Alberto, eu já falei com a sua família. Pode ficar tranquilo, porque eu estava preocupado com a Renata. Sim. A Renata tinha cansado de falar para mim, você não deixa de entubar. Sai correndo do hospital. Agora que eu saio correndo. Sai correndo. Falei, não aceita. Eu falei assim, mas você já falou com a minha esposa? Todos concordaram? Eu tenho uma cunhada que é doutora, especialista. Falou. Falei, nossa. Falei, então não tem o que fazer? Falou, não, o senhor vai ter que ser entubado. Mina, aí eu achei que eu ia morrer. Eu falei, acho que acabou meu tempo, então eu já vou até fazer uma oração, porque eu acho que eu vou partir, né? Sim. Eu falei, não volto mais. Pensei comigo. Fechei o olho mas e orei. Mas não tentou fugir? Não, eu fiz o contrário, eu fechei o olho e orei. Tá. Falei, olha Deus, o senhor sabe, eu quero agradecer. Eu fui, o coração agradecido, quero te agradecer, que eu tive uma vida abençoada, só tive alegrias, né? Uma família boa, minha esposa. Mas quando eu lembrei da minha menininha, de 9 anos, na hora eu falei, não, eu não posso morrer. Mas quem que vai cuidar da minha menininha, sabe? Ali foi... Aquele medo, né? Aí eu abri o olho e eles já estavam me levando embora. Entendi. Já estavam me levando, só que eu olhei bem, eram 6 soldados. Falei, ué. Eu falei para ele, mas eu já não estou na UTI? Porque eu tinha acabado de falar com a doutora ali, tudo consciente. Eu falei, mas vocês não tinham me levado na UTI? Vocês vão me levar na UTI? Eu já estava na UTI, eu questionando ele. O soldado falou, calma, seu Alberto, nós vamos fazer um tratamento especial com o senhor aqui, um tratamento extraordinário, então o senhor fica tranquilo. Eu achei estranho, foi levando eu embora. Eu vi o corredor, olhei bem para aquele corredor e falei, não é possível. Eu conheço o corredor. Eu estudei arqueologia na Universidade Hebraica, em Jerusalém. Eu fiz o curso de arqueologia. Eu conheci, eu passava por lá, falei, nossa, esse corredor que parece da Universidade Hebraica. Olhei bem, estava escrito em inglês, em hebraico, saída. Falei, o que é isso? Não tomei droga, nada. Não tem sentido. Parar no elevador panorâmico para entrar. Entraram 4 soldados, 2 ficaram. 4. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Né, o quê? Ele falou, calma, senhor Alberto, nós vamos fazer um tratamento alternativo no senhor. Mas quem que são vocês? Nós somos do exército de Israel, viemos buscar o senhor para fazer um tratamento alternativo. Eu falei, como assim? Aí ele falou, olha aqui, ele abaixou e mostrou. Eu li em hebraico, Tzavá Israel, exército de Israel. Eu falei, o que é isso? Como? Eu estava em Campinas agora, mas ele falou, o senhor está em Jerusalém e nós vamos cuidar do senhor. Consciente. E eu fui tratado todos esses dias lá. Eles me davam banho, alimentavam, eu estudava. Eu estudei os livros da Bíblia, de Neemias, de Esther. Falei com os rabinos, ouvi o toque da oração. Professor consciente Alberto. O tempo todo, eu não fiquei inconsciente em nenhum momento. Tanto é que eu sei o nome da pessoa que me tratou, o nome dele era Dr. Rosenthal, o filho dele, Dr. Daniel, cuidaram, me mostravam todo o processo. Eu conversava com os enfermeiros, eles me contaram como era a vida em Israel, tudo. Bom, enfim, aí terminou o tratamento, ele falou para mim, nós vamos dar alta para o senhor, o doutor. E eu chamei a moça, a secretária, eu lembro que eles me puseram numa cadeira de roda, me levaram na recepção da clínica, do hospital, falou assim, senhor Alberto, o senhor está de alta, nós vamos comunicar a sua família e tal. Eu olhei bem para a moça, falei, escuta, mas esse tratamento não ficou caro? Porque vocês me trouxeram aqui, porque na minha cabeça, eu acho que me trouxeram para cá, eu me deram uma injeção. Aí ela falou assim, não, mas não tem custo nenhum. Falei, como assim não tem custo? Aí vindo o médico, ele tinha uma barbona, falei, esse médico aqui, ele é rabino? Eu perguntei para a moça. Ele falou, ele é. Falei, ele é rabino, é. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar, eu vou dar o dízimo, né? Porque no judaísmo tem o dízimo também. Aí o doutor Rosenthal sorriu para mim e disse assim, seu Alberto, o dízimo judaico é anual, hein? Não é mensal, não. Falei, não, mas eu vou pagar. Falei para ele. Foi a última conversa que eu tive com ele. Falou, o senhor está de alta. Saí da porta. A porta fechou.
Eu abri o olho, minha esposa estava segurando minha mão, aqui em outro hospital, na casa de saúde. Eu olhei para ela e falei assim, ô Renata, oi amor. Ela falou, né, porque eu não estava acordado. Ela, nossa amor, como é que você tá? Falei, você vê que benção, acabei de ter alta. Falei para ela. Falou, como assim você teve alta? E eu com esse olho meio caído, né, porque eu 26 dias entubado. 26 dias entubado, sem poder voltar. O médico falou para minha esposa, olha, dona Renata, a senhora precisa aceitar a situação, não tem mais o que fazer com o seu Alberto, nós vamos fazer a traqueostomia e vamos reentubá-lo. Não tem, ele está com mais de 90%. Aqui todo mundo tinha esse tipo de notícia e todo mundo apreensivo. Não tinha mais o que fazer, não tinha. Sim. Ela desenganou, chamou a psicóloga para cuidar. A minha esposa falou assim, doutor, pode parar, eu vou tirar ele agora do hospital. Eu tiro. Não, aí foi que entrou o presidente da Câmara, entrou o prefeito, entrou todo mundo, todos médicos, e me tiraram, mas tiraram literalmente. Eu, daquele hospital, me trouxeram para a Casa de Saúde, e na Casa de Saúde é que eu voltei. Aí a Renata falou assim, do que você está falando? Eu falei, não, eu acabei de falar agora com o doutor Rosenthal, e eu brinquei com ele, contei essa história, eu vou dar o dízimo para ele. Ele falou, tá maluco? A minha esposa falou assim, ele teve um derrame, um AVC, sei lá o que ele teve. Sim. Chamou a equipe médica chegou e falou, oi, senhor Alberto, tá tudo bem? Eu falei, tudo bem. Qual a idade do senhor? 56 anos. Que ano você nasceu? 1966, 7 de outubro e tal. Qual é a independência do Brasil? 7 de setembro de 1822. Ou seja, não tinha nada neurológico. Aí eu falei assim, aí o médico falou, nossa, tem alguma coisa errada. E eu falando com aquela convicção, nossa, que legal, estava estudando o livro de Neemias, né? Aí eu falei, esse moço, aí vamos fazer os exames. Aí fez o exame da cabeça, me fizeram todo o exame que você imagina. Não tinha nada. Aí o médico falou, olha, alguns pacientes são assim mesmo, eles, devido aos remédios, sei lá, eles têm essa ilusão. Mas eu não tinha ilusão, eu tinha uma convicção. Tanto mas hoje que no terceiro, tem essa convicção? Não, mas no terceiro dia, a Renata falou, não dá mais, eu vou ter que falar para você. Ela falou, sabe quantos dias você está aqui? Eu falei, eu não. Você está aqui já mais de um mês. Você ficou 26 dias. Eu não sabia que eu tinha ficado entubado. Aí que eu lembrei a doutora falando que ia... Eu falei, que nossa, tinha autorização e tudo. Mas eu não tinha essa mensuração. Eu falei, escuta, Renata, mas peraí. Então ele estava entubado? Você me tirou? Eu falei, eu tirei você está aqui essa é a Casa de Saúde. Amanhã vai vir o prefeito, o presidente da Câmara, o Zé Carlos, vai vir te visitar. Mas eu lembrava todo mundo. Ela falou, você não tem consciência do que aconteceu. Ela tirou o cobertor, a hora que eu vi o meu corpo, foi aí que eu levei um choque. Eu era só pele e osso. A gente lembra daquelas fotos. Ela falou assim para mim, levanta a mão. Eu não conseguia levantar a mão. Aí que eu comecei, eu falei, nossa, então é verdade, ela que está com a... Aí eu falei, nossa. Sim. Bom, muito bem. O meu acompanhamento depois médico foi uma coisa extraordinária. 43 dias eu fiquei no hospital. Tá. Eu saí de lá, foi um período de recesso, né? Sim. Por isso que ainda não foi tão assim. Foi julho, né? Foi julho, era recesso. Mas logo eu voltei de cadeira de roda mesmo, eu voltei. Mas completamente consciente. Hoje, Mina, qual é a explicação que eu tenho disso? Isso foi a minha esposa também que percebeu isso. Essa experiência que eu tive foi uma coisa divina para proteger a minha memória. Sim. Porque as pessoas sofrem com a memória. As pessoas que têm Covid sofrem. O senhor não ficou com esse tipo de sequela? Absolutamente nada. Eu não tenho sequela. A única sequela que eu tenho é aqui essa marca do tubo que foi tão pressionado na boca. Sim. Então ficou, o pastor Paulo Freire falou que esse aqui é o anzol que Jesus me pescou no Vale da Sombra da Morte, que eu vi que nem um lambarizinho pulando, ficou marcadinho. Mas eu não tenho nada, o doutor falou que ia demorar 3 meses para eu andar. Imagina, 20 dias eu estava andando, eu já faço esteira, faço tudo normal. Não vida tem normal absolutamente hoje. Nenhum tipo. Mas que experiência. Então é um milagre, por isso que se eu já era bem com a vida, imagina depois que você passou pelo Vale da Sombra da Morte. Ou seja, né, também estava de forma, né, misteriosa para quem não acredita, para quem acredita de forma divina, também sendo cuidado espiritualmente, né? São cuidados de Deus, né? Eu não tenho outra explicação, eu também nem quero explicar nada. Eu só conto o que eu vivi, não aumento nada, não quero converter ninguém, não é nada disso. Só estou falando que eu tive essa experiência, né? Porque todo mundo fala para mim que fica em coma, não lembra de nada. Pelo menos todo mundo que fala que me encontra, e eu lembro de tudo. Lembra? Como se tivesse acordado o tempo todo. Como eu estou falando com você assim. Olha, que incrível. Incrível mesmo. É uma bênção poder, né, e trazer essa história aqui. Obrigada por compartilhar com a gente.
E eu, inclusive, sigo o senhor nas redes sociais, eu vi que também algumas pessoas não o chamam de professor Alberto, a gente conhece pelo nome político, muitas pessoas o chamam de pastor. O Isso. senhor ainda congrega, inclusive, até onde eu sei, é em uma igreja que fica na Padre Anchieta, é isso? Isso. Então, logo no período que eu fiquei doente, eu estava pastoreando uma congregação aqui na Vila São Bernardo, a congregação ali que fica na Rua Paula, eh, aqui no bairro São Bernardo, que é Tá. pertinho nosso aqui. E eu estava congregando ali quando eu fiquei doente, precisei afastar, mas eu voltei depois para aquela congregação. Passei um tempo lá, aí o pastor Paulo Freire, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, me colocou para pastorear o setor de Vila Padre Anchieta, que é uma igreja que tem outras 11 ligadas a elas. Então eu Ah, sim. pastoreio a sede mais 11 congregações ligadas a ela. Então hoje eu estou ali em Vila Padre Anchieta. Um povo maravilhoso, me receberam com tanto carinho. Eu nem imaginava, e não é só o povo da igreja, isso que é bacana. As pessoas me encontram e elas são extremamente carinhosas, elegantes, abraçam, conversam. Olha, orei por você, rezei por você. Olha, teve gente que veio até no hospital fazer oração aí de joelho no chão, na A rua. gente Que lembra coisa que tinha linda. uns vídeos, as pessoas É, orando, as isso pessoas mesmo. cantando, Verdade. né? A Muito gente, bonito, naquela né? época, tinha muito esse movimento. A gente não está aqui para falar de política, inclusive nessa história emocionante que o senhor acaba de contar, mas hoje a gravação do Na Casa do Povo, como eu disse no início, é no último dia que professor Alberto exerce a função de vereador aqui no 4º mandato, nesse momento, né? A gente não sabe o futuro, e passa aí para ser, né, um secretário municipal. Fala um pouquinho desse momento, como que está sendo isso para o senhor? Muito bacana, é uma experiência nova, eu gosto de novos desafios, amo ser vereador, na verdade eu sou professor, né? Eu estou vereador, são 14 anos de legislativo e a gente acaba tendo um carinho enorme pelas experiências que a gente tem, né? E eu quero aqui agradecer o meu partido, que é o PL, ele entendeu que nesse momento ele devia estar dando apoio aos republicanos, que é um partido parceiro nosso, né? Sim. Que é tanto o governador como o atual prefeito. Quero agradecer ao prefeito Dário Saad pelo convite, pelo honroso convite, né? Tanto o prefeito como o vice-prefeito, Vanderlei de Almeida, e o meu partido que me indicou, né? Eu sei que no nosso partido tem pessoas boas, pessoas capazes, mas nesse momento entenderam que eu poderia cooperar, né? De maneira. Por quê? Porque eu não sou mais candidato a vereador. Desde que eu fui eleito o primeiro suplente no Senado, há uma expectativa do nosso senador, ele é professor na NASA. Sim. Então, a qualquer momento, ele pode ser chamado para ir dar aula. E aí a gente teria que assumir essa suplência. Se eu assumir, eu tenho que renunciar Sim. à vereança. E a eleição do vereador é uma eleição muito árdua, muito desgastante. E não é correto eu ocupar um espaço e, de repente, ter que renunciar. Então, pensando em todos esses elementos, a gente achou que talvez seria melhor não ser candidato a vereador nas eleições de 2022 e ficar, então, disponível para o partido. Aí, então, o partido falou, bom, então, se você não é mais candidato, vamos dar oportunidade para um suplente que tem potencial de dar continuidade ao trabalho, Sim. que é o Divaldo Cabello. Então, com esse arranjo político, eu estou indo com muita alegria, né, com muita fé, com muita expectativa de dar continuidade ao trabalho. Quero aqui reconhecer o bonito trabalho do secretário André Von Zuben, nosso companheiro. Aliás, a gente ainda continua na mesma casa, né? Sim. Porque, no fundo, o André Von Zuben foi vereador aqui conosco, líder do governo, foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia que eu participei. E o Dário, que foi do meu partido também, nós ambos fomos eleitos na época lá no DEM, né? Logo Sim. no primeiro, em 2008. Então, a gente tem afinidades e essa afinidade a gente mantém. E eu quero aqui reconhecer o trabalho do André Von Zuben na frente da Secretaria de Gestão e Controle, um trabalho muito sério. O André é muito ético, né? Muito focado, muito sincero, muito capaz, muito profissional. E a gente quer dar essa continuidade nesse trabalho. Professor Alberto, a gente sabe, como o senhor disse, eu estou vereador, não, mas sou professor, sou pastor e passou por tanta experiência de vivência fora do país, na sua história.
Que mensagem que o senhor deixa para quem está em casa nos assistindo, pensando, inclusive, nessa história magnífica que o senhor compartilhou com a gente? O que isso traz para a vivência do senhor e que isso a gente pode tirar de estar, né, desse agradecimento de estar vivo e podendo cada dia mais, né, cooperar para o bem comum? Olha, Mina, existem 3 palavrinhas que Paulo fala nas suas epístolas que me chamam a atenção: fé, amor e esperança. Essas 3 palavras são fundamentais para a gente viver bem com a vida, né? É respeitar, ter amor, é ser mais leve, né? Não ser tão radical com as coisas, é intransigência, as coisas não são legais. Viver uma vida tranquila, ter esperança, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, né? E ter fé, acreditar que o amanhã poderá ser melhor, né? Então, todas as pessoas têm um potencial enorme dentro delas. Infelizmente, algumas se ofuscam por uma série de problemas da vida, né? As Sim. incertezas, as decepções, as perdas. Essa pandemia mudou a sociedade. Ela não vai ser a mesma, porque houve muitas perdas. Nós perdemos muito, perdemos gente boa, gente que realmente era insubstituíveis, pessoas que contribuíam demais. Alguns Então, ficaram mais sensíveis, outros mais rudes, né? infelizmente, alguns conseguiram entender que a vida é muito curta e que nós devemos vivê-la com toda a potencialidade, com muita esperança e com muita leveza. E outras pessoas ficaram mais doentes ainda, né? Sim. Doenças psicossomáticas seríssimas. Qual é a mensagem que eu deixo para essas pessoas? Volte a ter fé, volte a acreditar. Amanhã poderá ser um dia muito melhor, né? Tenha esperança, ame, vale a pena, porque a vida é rápida mesmo. Nós temos que potencializar e também potencializar as coisas boas, né? Parar de ficar só potencializando as coisas ruins. Aí você não vive, você fica cheio de doenças, doenças psicossomáticas, doenças da alma, né? Que é uma coisa muito triste. Potencializa as coisas boas e todo mundo tem alguma coisa boa, né? Sim. Vale a pena viver. O poeta Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não for pequena, né? Muito obrigada, professor, e De sucesso, nada. viu? Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. E assim a gente encerra o Na Casa do Povo de hoje, com esse gostinho especial, com esse testemunho do professor Alberto, que agora parte aí para uma nova jornada profissional. E você continue com a gente, com a nossa programação. Até mais.